Eu sou a Maiara Tavares, astróloga e cristaloterapeuta. Eu sou a Val Vilgues, astroterapeuta especialista em carreira. E esse é o Pó de Lua, um bate-papo guiado pelo céu. Um pó de lua para iluminar a alma. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pó de Lua. E hoje a gente preparou um resuminho especial do que vai rolar na semana para a gente poder conversar com vocês aqui um pouquinho. Um pó de lua para vocês. Então, Lua segue minguando até a próxima sexta-feira, dia 23 de dezembro, quando a gente entra numa lua nova em Capricórnio. E junto com essa lua nova em Capricórnio, segura que está ingressando o Sol em Capricórnio. Eba, os aniversariantes capricornianas, está na hora de fazer a revolução solar. Então, solstício de verão, entrando no dia 21 de 12 de 2022. Data linda, né, dona Mai? Pois é, a gente está agora oficial chegando ao fim do ano, e eu sempre fico reparando, Val, como algumas situações, né, elas se complementam ao longo do ano. Então, fazendo uma super breve retrospectiva, já que estamos aqui, né, com vocês, estamos juntos desde eclipses acontecendo lá na energia escorpiana. Como é interessante que primeiro a gente integra essas sombras, enxerga o que precisa ser curado, depois em Sagitário a gente se enche de entusiasmo, de otimismo, começa a recalcular a rota e volta a sonhar, mas chega Capricórnio para colocar a ordem na casa, né, dona Val? Agora é hora de escalar algumas montanhas. A gente já está enxergando quais montanhas a gente está topando escalar, mas para isso a gente vai precisar se preparar. Então é a cabra da montanha que vai nos ajudar a colocar na prática o que precisa ser feito, e essa energia está chegando antes de 2022, porque janeiro já vem com tudo. Fala a verdade, Val, cabra da montanha não é brincadeira em serviço, né? Amo! Não nascemos para brincar em serviço, definitivamente. E percebam aqui, ó, nessa ilustração, tem que me exibir um pouco, né, nessa semana, agora, quando entra o Capricórnio, eu tenho que ficar, ó, rabo de peixe. Então, tem uma conexão, né, com esse divino, trazer para a Terra essa responsabilidade. E lembrando que a casa do Capricórnio é a casa 10, que é o meio do céu, o ponto mais alto e iluminado do céu. Então, tem muito a ver com a responsa de assumir o nosso propósito aqui na Terra. E vocês já estão vivendo o propósito de vocês? Porque se vocês não estiverem vivendo, Alan Cohen tem uma frase que diz que a nossa alma não nos deixará descansar enquanto a gente não estiver vivendo o nosso propósito. É mais ou menos assim que diz a frase, mas o contexto é esse. E para mim isso é muito especial. Eu que trabalho muito focado em astrologia de carreira, e como boa capricorniana, para mim isso não tem como ter uma misturinha mais maravilhosa, né? Então eu me deleito com essa energia aí, e a gente está ainda com Mercúrio e Vênus em Capricórnio. Então aí entra o Sol em Capricórnio, meu Deus, é uma chuva de Capricórnio que eu tô amando. É aquela temporada de preparar as ferramentas, ir se organizando, olhar para o que precisa ser feito, se planejar. Não é à toa que a gente faz essa virada de ano, né? Essa egrégora, né, de fim de ano, com todo mundo pensando nos planos para o futuro, com essa energia sempre do Capricórnio aí em janeiro, né? A gente sabe, gente, que o calendário gregoriano, ele vira agora de dezembro para janeiro, tem toda essa energia de todas as pessoas pensando sim no início de ciclo, mas para a astrologia o ciclo inicia real oficial só no dia 20 de março. Mas como é interessante isso mesmo, Val, para quem não está enxergando e está ouvindo a gente aqui no podcast, a Val está mostrando a imagem da cabra peixe, né? Ela é metade cabra e metade um rabo de peixe. E também, para mim, isso é um símbolo de um animal que transita nesses dois mundos, né? Que ele é da água, mas também tem essa coisa de trazer para a terra, trazer para a prática aquilo que é profundo, aquilo que tem significado. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos desse Capricórnio. Bom,
antes de entrar nessa energia capricorniana, estamos ainda caminhando, digerindo, assimilando tudo que se passou. E é muito importante para que a gente comece a colocar a mão na massa, né, que é assunto de Capricórnio, que a gente saiba o que a gente quer. Como é importante, né, Val, a gente finalizar o ano conseguindo enxergar de maneira ampla, né? Então eu quero saber quem aí conseguiu expandir um pouco a consciência e se sentir já mais no caminho, né? Pelo menos enxergando a rota, enxergando essa trilha à frente, porque isso é essencial para que a gente depois comece a tomar atitudes e parta para a ação. Porque primeiro a gente tem que saber qual é essa verdade, o que que vibra, que é esse propósito que a Val falou que é tão importante. A casa 10 está lá no topo do nosso mapa, não é à toa, né? Ela é como se fosse essa montanha que a gente precisa estar bem disposto a escalar. Então, para isso, a gente tem que saber com clareza qual é essa montanha a ser escalada, e é isso que essa semana está pedindo para a gente, né? Fazer uma breve retrospectiva das últimas 3 semanas. A energia já é virginiana, já é de terra também mutável, mas é atenção aos detalhes, ver o que ainda não está no jeito para que funcione, para que a gente, né, tenha essa clareza do que precisa ser ajustado de fato e entrar nessa lunação capricorniana com tudo, porque ela não está para amadores. Eu acho que o ano inteiro não estava, e a gente já vai iniciar janeiro daquele jeito. Pois então, o Capri subindo a montanha, e a gente não precisa esperar virar essa chave do ano novo, nem ano novo sobre o calendário gregoriano, nem ano novo astrológico, que vem lá em março. A gente já precisa colocar a mão na massa já. E o Capricórnio, assim como os outros signos de terra, ele é muito estrategista. Ele planeja para dar passos sólidos e firmes em busca daquilo que ele se propõe. Então, aproveitem agora essa energia que, de alguma maneira, está tocando o mapa de cada um de vocês. E a frase da lua nova em Capricórnio, a 1 grauzinho, fala em poder e responsabilidade. Assumir o seu poder e a sua autoridade. E isso me diz muito de Capricórnio, né? Não é alguém que nos traz não é alguém que nos dá essa possibilidade de se autorizar. Nós mesmos precisamos buscar essa autoridade que vem de dentro. Então, a gente precisa trazer para o mundo, através dos nossos feitos, das nossas realizações, porque Capricórnio fala sobre realizar, fala sobre fazer, como é que a gente chega no topo da montanha. E muitas vezes essa cabra vem quietinha, ela não sai anunciando e gritando aos 4 ventos sobre as sementinhas, porque lembrem, é o senhor do tempo que rege essa cabra. Saturno sabe dar tempo ao tempo das coisas germinarem. E tem um foco. A gente acabou daí de passar ali pelo Sagitário, o Sol segue em Sagitário, mas a casa anterior, 9, é sagitariana, para a gente poder focar e chegar ali na 10, realizando, colocando a bandeirinha ali do que faz sentido no coração, para que todos possam ver esse brilho e essa luz. Trabalhado, suado, não é aquele trabalhinho que foi feito ali nas coxas ou que a gente fez para dizer para alguém que foi feito. Não, é um trabalho que tem alicerces. E por isso, muitas vezes, o próprio Capricórnio não é muito afeito a aparições, porque ele aparece pelo seu próprio trabalho. Então, ele acaba, com certeza, quando ele pega firme e assume essa sua luz, trazendo essa energia e ganhando visibilidade, mas não para aparecer, aparece pelo seu trabalho e pela sua seriedade e responsabilidade. Total, Val. Nossa, enquanto você vai falando, eu vou pensando ali na imagem da cabra da montanha. Quem não fez esse exercício e tem essa energia de Capricórnio forte no mapa, ou até quem não tem, uma curiosidade é dar um Google nessa cabrinha, porque a cabra da montanha é uma espécie de cabra que ela tem uma particularidade. Ela cismou de subir no topo da montanha. Só que ela não tem ali as patinhas anatomicamente projetadas para escalar montanhas. O que ela faz? Ela se planeja, ela usa da sua resistência, da sua persistência, ela passa horas sem beber água, sem se alimentar, e ela tem uma coisa que mantém ela no caminho, a ambição de chegar lá no topo.
Se ela não quisesse muito chegar lá no topo, ela desistiria com facilidade. E ela tem que ir saltando, gente, de um paredão de pedra para o outro, e para isso ela tem que ficar ali calculando, esperando o momento certo. Então, tudo isso tem a ver com as habilidades capricornianas, de planejamento, de enxergar mais a médio e longo prazo e saber que coisas que vão trazer essa estrutura e essa estabilidade, que é a busca, inclusive, de todos os signos de terra, elas precisam ser colocadas à medida que for tendo essa possibilidade, não de uma hora para outra. As coisas que chegam muito fácil, muito rápido, elas tendem a também se desfazer muito rápido. Então, essa cabra da montanha, ela fala dessa ambição, dessa força, do senso de planejamento, né? E eu gosto de pensar na Terra, sempre dos signos de terra, como a importância da gente respeitar o ritmo, né? Como a Val falou do Saturno como planeta regente de Capricórnio, eu penso em Saturno como aquele fiscal, que vem sempre entender se a gente está colocando os limites corretos. Se a gente quer escalar essa montanha, a gente precisa estar focado, ter um senso de disciplina e estar comprometido com aquele objetivo. Quantas vezes a gente quer alguma coisa, mas a gente não decide querer algo, né? Eu acho que é diferente, Val. Eu posso estar aqui né, no devaneio, né, netuniana, como você falou, mas eu sinto, assim, que quantas coisas, você chega no final do ano, a gente fala, nossa, eu queria ter um corpo assim assado, eu queria ter um estilo de vida assim assado, mas às vezes a gente quer dar a boca para fora, porque a gente não decidiu que a gente vai ter um corpo assim assado, porque exige uma responsabilidade, um comprometimento, pagar os preços pelas nossas escolhas. Então, isso é super importante para a gente entrar num 2023 de fato desperto, de fato consciente. Aquilo que a gente quer precisa de ter uma troca, né? A gente não vai conseguir da noite para o dia e a gente não vai conseguir sem se dedicar. Então, eu acho que esse é um dos principais aprendizados de Capricórnio e vale a gente começar já agora que Sol e Lua vão se encontrar na sexta-feira e vai começar essa conversa ainda no escuro, né? A respeito dos insights e intuições para essa lunação tão potente capricorniana, a gente pensar onde estão nossas limitações, né? O que está impedindo a gente, de fato, de fazer o que precisa ser feito, né? Capricórnio tem esse jeito prático, objetivo de resolver e trazer para a matéria, concretizar, como a Val falou bem. Então, qual parte nossa está resistindo às mudanças? Que parte nossa que ainda está ali criando uma estratégia para manter a gente no mesmo lugar? Se a gente não mudar e se comprometer a isso, nada acontece, né? Não é o céu, não é o ano, não é nada que vai fazer por nós. Somos nós mesmos, com todas as ferramentas que a gente tem disponível ali através do nosso mapa, não é isso, Val? Querer é poder. E é bem legal a gente poder dar uma bisoiadinha aí no mapa para ver onde é que está atuando essa energia que pode ser de restrição ou de reconstrução. Vai depender do olhar e da forma como cada um de nós se comprometer. Eu gosto muito de verificar o Saturno como uma oportunidade de a gente galgar passos que podem ser muito mais benéficos que o próprio Júpiter quando a gente se compromete em olhar e realmente em trabalhar para a gente poder lidar com essas sombras. E a sombra do Capricórnio traz muito medo. Então, a Mai estava comentando, né, dessa cabrinha que é estratégica, que para ali de comer, vai jejuar ali para poder saltar e ter o foco, né, exato. E ela vai com tudo. Então, coragem, a gente poderia até falar um pouquinho, mas teria o Áries também, né? Os signos, eles vão fazendo essa dança em conjunto. Mas a sombra do Capricórnio, eu gosto muito de recomendar, inclusive, um floral de Bach que se chama Mimulus, que trabalha todos os medos que são denomináveis, ou seja, aqueles medos que a gente pode dizer do que a gente está sentindo esse medo. E essa essência é muito atrelada também ao signo de Capricórnio, dentro dos florais de Bach. Então, é muito bonito porque a gente pode ir colocando, trazendo aqui para o coração, né? Até essas reflexões. Onde é que eu mesmo estou me restringindo? Onde é que está esse Saturno? Onde é que está esse Capricórnio? Para a gente poder seguir esse estudo da alma através da nossa mandala astrológica e ir galgando esses passos. Porque com essa cauda aqui, de novo, sereiando, dessa caprina, dessa cáprica, ela precisa ter fé, mas não é uma fé cega.
é uma fé construída e cocriada com a espiritualidade e com o divino. Ela dá o passo, ela não deixa de assumir a sua responsabilidade. A Mai estava falando sobre os planos e os projetos para 2023. Querer é poder, desde que a gente se responsabilize por isso. E vocês já colocaram no papel quais são os planos e os projetos para a vida pessoal e profissional? Porque às vezes a gente fica com um monte de coisa aqui no cabeção e esquece de pegar um papel, né, botar ali por escrito, porque no momento que a gente tira da mente e traz para a terra, registra, escreve, nós já estamos começando o processo de concretizar. E isso é muito do Capri. Eu que sou muito cáprica, eu tô sempre com listinhas, tô sempre atualizando ali a pauta. Melhor coisa para mim da vida, dar o check no momento que eu cumpri aquela meta da semana ou do dia, porque isso ajuda a gente a se organizar e até poder destrinchar tudo aquilo que faz a gente perder um tempão e que não vai nos levar a lugar nenhum. Vou deixar ali na descrição para vocês uma dica de livro super bacana, bem Capri, para abrir esse 2023, que é a única coisa. Gente, é interessante. O que eu queria falar também é que tá tudo sempre conectado, né? Eu gosto de manter essa linha de raciocínio que eu acho que ajuda a gente a compreender, assim, de um jeito mais didático o que o céu tá querendo, qual que é esse bilhete do universo, né? Então, assim, como é interessante a lua minguar em virgem na lunação sagitariana, né? Então, para a gente depurar, para a gente purificar, já entra essa energia de terra, que é de virgem, mas a terra de virgem é mutável. Os mutáveis buscam aperfeiçoamento. Então, ela já vai dando aquele bilhete de olha para sua rotina, olha para os seus hábitos, olha como você está organizando, cuidando do seu próprio corpo. E aí entra na terra cardinal de Capricórnio, que é esse espírito do construtor, para então, depois de reunir todas as ferramentas e deixar tudo no seu devido lugar, você conseguir, então, planejar, sabendo do que você tem capacidade de cumprir, se comprometer, se responsabilizar. Eu gosto de pensar também que a terra, Val, você falando da sombra, né, de Capri, eu penso muito na terra seca, né? A terra e a água são opostos complementares. Não adianta a gente também colocar toda preocupação, tensão, rigidez e nos cobrar, nos exigir um grau de produtividade que é irreal, sem respeitar o nosso ritmo. Então, tem a ver com estabelecer limites, né? Cuidar do nosso tempo, dos nossos recursos, do nosso espaço, né? Das ferramentas que a gente precisa ter, porque senão essa terra não é fértil, né? E saber escutar os sinais do nosso corpo, que também é matéria, que também é terra. Isso é tão importante. A hora de parar é a hora de parar. Não adianta descansar pensando, putz, tinha que estar lendo aquele livro que está atrasado. Ou sair para relaxar e dar uma esparecida e ficar pensando, nossa, eu já tinha que estar trabalhando essa hora. Não é assim que a gente consegue um equilíbrio e uma constância na nossa produtividade. Então, é regar essa terra, fazer florescer os nossos projetos a partir desse respeito, primeiro com a gente, né, e com o nosso corpo, para depois a gente conseguir escalar as nossas montanhas com saúde, né, porque sem saúde a gente não consegue nada. E posso falar outra coisa? Mercúrio vai entrar no movimento retrógrado no dia 29/12. Nós vamos falar sobre isso no próximo episódio, então não perca esse episódio, porque não adianta, né, a gente ficar só na teoria, mas não adianta a gente partir para a prática sem saber exatamente o que a gente precisa fazer. Então a gente vai ter essa ajudinha aí de Mercúrio para a gente saber exatamente o que precisa ser transformado, né, rever aí alguns conceitos para a gente ir com tudo nesse 2023. Então, não percam o próximo episódio, vai ter também energias para 2023, então vamos trazer aqui os principais movimentos do ano que tem tudo a ver com a gente, né, Val? Já que é o ano da Lua, já dando um spoiler aí para você não perder o próximo episódio, o Pó de Lua vai falar tudo sobre esse ano da Lua, porque temos boas novas, né, Val? Eu acho que temos boas notícias para esse 2023 e eu estou super animada para o próximo episódio. Total, então sigam com a gente, um pó de lua para vocês. Um beijo, até o próximo episódio.